A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E Deus, Ele me tocou para falar algo da parte dEle para a tua vida. Você que se encontra aflito, aflita. Você que não sabe mais o que fazer da vida, que pensa ou acha que não tem mais solução para você. Mas Deus, Ele pode, através da tua fé, pelo poder da palavra dele, mudar a situação da tua vida. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, em seu capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, versículo 18, 19 e 20, só para os irmãos entenderem, vou estar explicando, mas só vou ler esses 3 versículos para não tomar muito tempo. Preste só atenção no que Deus vai falar. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, louvado seja o nome, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Meus irmãos, o Evangelho de Mateus, seu capítulo 4, tem 2 partes. Jesus na Galileia, e conta a história dos 2 primeiros discípulos de Jesus Cristo. Então olha que maravilha, Jesus Cristo andando junto do mar da Galileia. Jesus Cristo viu 2 irmãos, Simão, que era Pedro, e André. Eles estavam lançando a sua rede no mar, pescando, porque eles eram pescadores. Aí Jesus Cristo liberou uma palavra para eles: Vinde após mim, venha até mim, me siga, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram as suas redes e seguiu. E logo adiante dali viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que eles também estavam no barco com Zebedeu, seu pai. Eles estavam consertando as redes. Jesus Cristo chamou eles também. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no para fazer a obra, para ser discípulo de Jesus Cristo e aprender com o Senhor, louvado seja Deus. E dali em diante percorria Jesus Cristo toda a Galileia. Jesus Cristo andava por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todos e as enfermidades e moléstias entre o povo. E a fama de Jesus Cristo correu por toda a Síria, e traziam até Jesus Cristo todos os que estavam padecendo, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. Ele os curava, Jesus curava todos. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, pelo poder que emanava de Jesus. Meus irmãos, vamos aprender um pouco com essa passagem de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Jesus Cristo, que é Deus, ele é especialista em pegar o nada e transformar no tudo. Jesus Cristo, ele é especialista em pegar aquele que é desprezado, aqueles que não dão nada, aqueles que são desprezados pela sociedade, para fazer eles um vaso de honra. Pessoas, louvado seja o nome do Senhor, usadas por Jesus Cristo. Pessoas de autoridade, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo chamou
os seus primeiros discípulos. Eles eram pessoas normais, pescadores, ninguém dava nada. Mas Jesus Cristo, quando chamou eles largaram a rede, largaram tudo. Porque eles nem imaginavam que iria acontecer uma reviravolta na vida deles. Que a vida deles ia mudar de uma forma tremenda e poderosa. Porque Jesus Cristo, quando Ele chama o homem e a mulher, quando Jesus Cristo te chama para você seguir a Ele, muitas das vezes o ser humano não dá nada para você, o ser humano te despreza, te humilha. O ser humano vê a aparência, mas Deus vê o coração. E quando Deus ele te chama, muitas das vezes você não tem ideia do que vai acontecer. Mas Jesus Cristo te chama para uma obra grande nessa terra. Jesus Cristo te chama para mudar a tua vida. Jesus Cristo te chama para te libertar do pecado, te dar uma nova vida e salvar a tua alma, te levar para o céu e não te deixar perecer no fogo do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles foram, largaram tudo, foram. E dali por diante, eles acharam mais 2 irmãos que eram filhos de Zebedeu. Eles estavam consertando as redes. E Jesus Cristo novamente chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e seguiu a Jesus. Meus irmãos, isso me chama muita atenção. Porque quando Jesus Cristo ele chama um homem e uma mulher, e o homem, a mulher, larga imediatamente a sua vida, imediatamente quando Jesus Cristo chama e o ser humano, ele larga, ele deixa a sua vontade, o seu querer para fazer o que Deus ele manda, Deus ele se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles foram obedientes. E Jesus Cristo, que é Deus, muitas das vezes te chama. Ele te chama para você seguir a Ele, para você viver uma nova vida. Muitas das vezes eu e você botamos impedimento, botamos barreiras na frente para não seguirmos a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes continuamos com a mesma vida, vivendo os mesmos problemas, a mesma situação, sabendo que Jesus Cristo, Ele é a solução para tudo. Louvado seja Deus. Então uma coisa de Deus eu falo para a tua vida. Jesus Cristo, primeiramente, Ele pega o que ninguém dá nada. Jesus Cristo, que é Deus, Ele pega os que são desprezados e faz elas serem pessoas usadas na mão dele. Muitas das vezes Deus te chama. Jesus Cristo, Ele fala com você para você seguir a Ele, porque através da tua vida Ele vai te curar, e através da tua cura você vai curar outras pessoas. Através do que Jesus Cristo te ensinar, porque Ele é o nosso mestre, você vai aprender, você vai ensinar as outras pessoas também a vencerem os traumas, as dores, as doenças que você passou e venceu com Jesus Cristo. E vocês podem ver que quando Jesus Cristo chama Simão, que era Pedro, e André, que eram os 2 irmãos, eles eram pescadores, né? Jesus chamou, eles largaram o que estava fazendo e foi. Logo após, mais 2 irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu. Quando Jesus chamaram eles largaram tudo, deixaram imediatamente e seguiu a Jesus Cristo. Meus irmãos, em nenhuma parte do texto você vai ver que quando Jesus Cristo chamou um dos 4, eles reclamaram. Eles imediatamente largaram o que eles estavam fazendo, o que eles viviam, para viver e fazer o que Deus tinha mandado.
que Deus tinha ordenado eles a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus Cristo te chamar, Ele falar bem assim: meu filho, minha filha, vem para a minha presença, vem buscar a minha palavra, vem buscar mudança para a tua vida, vem buscar a salvação para a tua alma, a vida eterna, vem buscar a cura para a tua enfermidade, vem buscar a resposta e a solução para o teu problema. Quando Deus ele te chamar, imediatamente faça como os discípulos. Abandone, deixa o que você está fazendo, o que você está vivendo e vai fazer o que Deus te mandou. Não questiona, não reclama, não pergunta o porquê e o que vai acontecer. Porque os discípulos não perguntaram, eles somente foram. E Deus, ele fez a obra. Então é dessa maneira que Deus quer, seja obediente. Porque tem pessoas que podem pensar, mas irmão, se eu for obediente a Jesus Cristo e fazer o que Ele quer, eu vou abandonar as minhas amizades, eu vou abandonar os lugares, eu vou ter que abandonar o meu vício, a minha bebida, a minha droga. Sim, você vai ter que abandonar. Você vai ter que deixar imediatamente. Porque Jesus Cristo, Ele é a palavra. E a palavra, ela é mudança de vida. Ela é salvação de alma. Mas eu te provo dentro da Bíblia que você vai ganhar muito mais lá na frente. Olha só que maravilha de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, terá por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, é dessa maneira, não que Deus seja um Deus de barganha, mas se você renunciar à tua vida, às tuas amizades que estão te impedindo de ir para o céu, se você abandonar os lugares, os vícios que estão te impedindo de seguir a Jesus Cristo, você vai receber 100 vezes mais. E ainda você vai ter a vida eterna. Meus irmãos, morar eternamente com Jesus Cristo é a maior honra e prazer que o ser humano tem e deve ter na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.